Olá, família! Olá, amigos e amigas, irmãos e irmãs em Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para juntos meditarmos a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo de amor, Espírito Consolador, vem com tua luz iluminar a nossa mente, o nosso coração, para enxergarmos a tua mensagem e te testemunhar no meio dos irmãos e irmãs. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As nossas leituras propostas para a meditação hoje é tirada a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 32 a 35. A segunda leitura é tirada da primeira carta de João, capítulo 5, versículo de 1 a 6. E o Evangelho, centro da nossa reflexão, da nossa meditação, é tirada de João, capítulo 20, versículo de 19 a 31. As leituras nos conduzem a refletir a misericórdia de Deus em nossa vida, porque neste segundo domingo da Páscoa, nós celebramos a festa da misericórdia. Este dia foi dedicado pelo Papa São João Paulo II, um ano após a canonização de Santa Faustina, uma irmã da Congregação da Divina Misericórdia. Então, na semana passada, no domingo passado, nós meditamos a ressurreição do Mestre, Jesus. Hoje, no Evangelho de hoje, o Evangelho nos conduz a meditar, ou melhor, a assistir de camarote a ressurreição do discípulo na figura de Tomé. Na caminhada de uma semana, a comunidade dos discípulos passou pelo processo de digerir os acontecimentos da ressurreição, o anúncio da ressurreição de Jesus feito por Maria Madalena ao chegar ao sepulcro e achar a pedra removida e os panos de Jesus lá e o corpo sem estar lá, a ausência do corpo de Jesus. E o anúncio pelos discípulos de Emaús, que reconheceram Jesus ao partir do pão. Então, a comunidade se encontra ainda no processo em acolher, absorver todos esses acontecimentos. É o processo da ressurreição da comunidade. No seu momento de recolhimento, hoje no Evangelho, a comunidade em seu momento de recolhimento, em meio à oração e o medo, as portas fechadas ali reunidos, Jesus então aparece aos 11, com a saudação: a paz esteja com vocês. É o momento em que acontece a ressurreição da comunidade, diante do processo que já vinham fazendo das notícias, dos anúncios feitos da ressurreição de Jesus. Neste momento, os olhos do discípulo se abrem e ali para ver Jesus ressuscitado, e ali acontece um momento privilegiado da sua ressurreição. Importante também destacar que há 11 discípulos. Os discípulos de Jesus são 12. Falta um, Tomé. Tomé não se encontra ali na primeira aparição. E ao chegar, diante da notícia relatada pela comunidade que testemunhou a primeira aparição de Jesus naquele lugar, Tomé não acredita, não dá crédito ao anúncio feito pelos discípulos. Ele precisa, como que uma criança, ele precisa tocar em Jesus e explorar as suas chagas, para atestar a veracidade da sua ressurreição. Então, irmãos, nesse momento, Jesus repete a mesma cena, com um gesto de misericórdia do Pai que não se cansa de nós. Jesus repete a mesma cena da aparição e repete a mesma saudação: a paz esteja convosco.
e convida Tomé para se aproximar dele e tocar-lhes as chagas. O gesto de Jesus nos revela a presença, o gesto de um Deus misericordioso, fiel e paciente com a nossa realidade de pecador, diante das nossas incredulidades. Quantas vezes precisamos também atestar, explorar a realidade para acreditarmos de que aquele fato é verdade. Em outras passagens do Evangelho, Jesus diz: feliz aquele que crê sem ter visto. Feliz aquele que crê sem ter visto. Então, nesse momento em que Tomé explora, toca em Jesus, há o momento da sua profissão de fé. É uma fé inabalável. Tomé, que antes se manifestava incrédulo, agora é um homem de muita fé. É uma fé que não se acaba. Diante da realidade de Jesus, vendo Jesus ressuscitado, naquele momento, Tomé também ressurge. Ressurge com Jesus, deixando a sua realidade de falta de fé para a realidade de fé. Agora eu creio. Nesse momento em que Tomé manifesta sua fé em Jesus, ali acontece a ressurreição do discípulo. Nós ressuscitamos com Jesus cada vez que nós acreditamos nele. Com nossos gestos de misericórdia com os irmãos. Como nos é mostrado, as primeiras comunidades nos deixou esse testemunho da misericórdia de Deus. Nos Atos dos Apóstolos, na primeira leitura de hoje mesmo, nos Atos capítulo 4, versículo 32 a 35, vamos testemunhar o gesto de misericórdia presente nas primeiras comunidades cristãs. E que nós perdemos muito desses valores. Precisamos resgatar para a nossa vida de convivência, de comunidade de irmãos em Cristo. As comunidades não tinham nada dividido, isso é meu, isso pertence só a mim e isso é só dele. Não havia acúmulo de riqueza somente para você. Os bens que uma família tinha era colocado em comum para todos e ninguém passava necessidade. Mas eram socorridas pelo bem comum, pelos bens que eram depositados no comum. Então, não passavam necessidades. Um socorria a necessidade do outro, com a oferta que era colocada na comunidade, administrada pelos apóstolos. É um valor, um gesto de misericórdia que precisamos cultivar em nossa vida, em nossa realidade, para testemunhar a nossa ressurreição com Jesus. Jesus ressuscitou de fato, ressuscitou realmente em pessoa. E nós precisamos testemunhar com Jesus, ressuscitar com Jesus, dando esse testemunho de misericórdia, que começa na partilha do pão, na partilha dos bens. Irmãos, é hora diante da palavra do Senhor, que hoje nos convida a esse gesto de misericórdia, da partilha, por meio da partilha, refletir a nossa condição para ajudar as pessoas que precisam, que sempre precisaram e hoje, atualmente, mais ainda precisam, porque somos atacados pela pandemia e muita gente passa por necessidades, enquanto outros irmãos têm abundância e podem ajudar com mais generosidade. É hora da gente parar para refletir a nossa vida, os bens que Deus me deu, o que posso partilhar, posso contribuir, colocar para a comunidade para ajudar a esses nossos irmãos necessitados, exprimindo a nossa misericórdia em Deus. E testemunhar a ressurreição de Jesus,
ressuscitando com ele com esse gesto de misericórdia. Irmãos, vivemos um tempo em que nós celebramos a misericórdia do Senhor, a Páscoa do Senhor, passagem da vida para a alegria, passagem da morte para a alegria da vida, mas, ao mesmo tempo, vivemos a contradição de um tempo de pandemia que nos ataca de todos os lados, tirando vidas, separando famílias, destruindo lares, relações, que acentua a crise social e econômica do país, do mundo, do Estado, da comunidade, da igreja, as relações, o anúncio do Evangelho na parte religiosa, porque a realidade da Covid nos distancia da comunidade, não nos encontrando, promovendo aquele momento de fraternidade e comunhão, corpo a corpo, presente. Nós precisamos desse momento juntos, e a pandemia nos divide. Mas, irmãos, ao mesmo tempo, celebrando a Páscoa de Jesus, nos vem para nos mostrar que não podemos perder a esperança. Vivemos a alegria do Cristo ressuscitado de superar todos esses momentos constrangedores por causa da Covid-19. Estamos também de portas fechadas, com medo, mas em oração, porque a igreja vem até nós pelos meios de comunicações sociais. Então Jesus está conosco. Basta que nos abramos para estar com Ele, reunir a família para os momentos de orações pela sua igreja, pela sua comunidade de fé, que é transmitida pelos meios de comunicações sociais. Para você ver, Deus dá sempre um jeito. O mal nunca é triunfante diante do Senhor. O poder de Deus é maior diante de toda situação de maldade. Sempre há uma forma de superar todo esse momento que vem para nos destruir. Jesus se manifesta misericordioso pelos meios sociais, se manifesta misericordioso para nos aproximar mais com a família, uma vez que a realidade antes da pandemia nos separava diante da correria, da busca, muitas vezes de riqueza. E então Jesus se manifesta misericordioso quando aproxima os pais dos filhos, os esposos das esposas, mesmo que em algum momento haja conflito, mas os conflitos são normais nas relações. O que não é normal são as situações de violência. Isso nós não podemos admitir nos nossos lares e nem em nenhum lugar. Vamos neste momento pedir ao Senhor que nos venha com seu espírito de misericórdia. Também gostaria, antes do nosso momento de oração final, destacar que a Santa Faustina, que hoje é colocada em destaque na nossa celebração da Festa da Misericórdia, ela teve contato com várias aparições de Jesus. Ela foi privilegiada de ver Jesus por várias vezes. A presença de Jesus, realmente, Jesus misericordioso, a presença da pessoa de Jesus na realidade. E, em uma de suas aparições, Jesus recomendou a Santa Faustina, em meados de 1931, que ele era a misericórdia em pessoa. Ele não era um fantasma, era a pessoa de Jesus na realidade. A misericórdia em pessoa. Então não era um fantasma. É importante também, eu não posso deixar de mencionar que século antes, anos antes da aparição de Jesus a Santa Faustina, Jesus se manifestou a Santa Madre Josefa Rossello. Santa Josefa Rossello, nos anos de 1880, quando ela vivia a fundação da congregação, quando ela fundou a congregação, o seu estilo de vida também falava de Jesus misericordioso.
A Madre Rosélia viveu a manifestação de Jesus na sua dinâmica de vida. E a sua vida nos revela que a misericórdia, o conceito de misericórdia, passa por 3 etapas. Um coração misericordioso passa por 3 etapas de movimento. O ver a realidade da pessoa, a situação que ela vive, ver que a pessoa passa por necessidade. O comover o coração, sentir a dor do outro. O mover, ir ao encontro da pessoa. Não ficar parado só vendo que o outro tadinho, coitadinho, mas tomar atitude, agir, ir ao encontro do outro, perceber a sua realidade e ajudar a superar, a recuperar-se, recuperar sua vida. E vejo também que a vida da santa ainda deixa transparecer uma outra quarta etapa, o promover. A Santa Rossello, quando podemos citar o exemplo de quando ela resgatou várias crianças abandonadas da África na sua congregação. E ela tinha essa preferência justamente por aquelas que eram rejeitadas por todos, porque tinha uma deficiência física e outras. Essas eram as privilegiadas, as amadas, as escolhidas dela. Então eu promover, viu a realidade, comoveu-se, moveu-se e promoveu essas vidas dessas crianças, dando um lar, educação e ajudando na sua promoção social, dando novas condições de vida. Essa é a maior manifestação de Jesus ressuscitado e expressão da sua misericórdia. A ressurreição de Jesus em nós é a expressão da misericórdia fiel, paciente de Jesus, de Deus, que não se esquece de nós e que não se cansa de nos salvar, de nos trazer para resgatar para a vida. Agradeçamos a Jesus, agradeçamos ao Senhor pelo dom da vida que nos é dado todos os dias, como um gesto da sua misericórdia, como um dos maiores gestos de misericórdia, a vida, a existência e a vida no seu amor misericordioso, na dinâmica dos valores do Evangelho. Obrigada, Senhor, por Tua presença em cada um de nós, por ajudar-nos a resgatar o nosso coração de todo o mal e ressurgir para a luz da vida nova contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, fiquemos na paz do Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe a paz, que nos deu a paz, para vivermos em paz. E até o nosso próximo momento de meditação. Amém.